boa noite. Números, capítulo 16. Livro de Números, capítulo 16. A partir do verso 42, nós vamos ler do verso 42 até o verso 50. Gostaria de agradecer ao Senhor, Deus, por essa oportunidade. Agradecer a nossa pastora Eliana também, que Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz do convite, me alegrei bastante, porque por poucas as vezes que eu estive aqui, uma vez, essa é a segunda, mas é uma igreja a qual eu já aprendi a amar e a morar no meu coração, por ver literalmente o Evangelho de Cristo aqui nessa igreja. Quando a pastora cumprimentava a nossa irmã aqui no púlpito e falou um pouco da história da igreja, nós podemos ver que o Evangelho puro e simples está aqui, e é isso que nos alegra. Que Deus abençoe, pastora. Trago saudações do pastor Márcio Sintra a toda a igreja, e eu creio que o Senhor continuará falando conosco essa noite. Gostaria que a banda me ajudasse. Vamos junto. Amém? Tem que ser amigo do tecladista, irmão. Números capítulo 16, o verso 42 diz assim: Quando, porém, o povo se juntou novamente contra Moisés e Arão, repita, contra. Eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor surgiu. Repita, a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: Ide, sai do meio dessa congregação e em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre os seus rostos em terra. Observe que Deus disse assim: sai daí que eu vou matar todo mundo. Moisés e Arão não saíram. O texto diz que eles se ajoelharam. Em seguida Moisés pediu a Arão: toma o incensário, põe nele fogo do altar, e em cima do incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados deste povo. Porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira e correu para o meio da assembleia. A epidemia de fato já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Diga assim: a morte já estava acontecendo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Eu não sei o que na sua casa, na sua família, no seu ministério já começou a ter alguma destruição por algum motivo. Mas se essa noite você pegar fogo do altar e levar para lá, a morte vai bater em retirada. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos. Diga, entre os mortos e os vivos. E a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. Diga para o irmão que está do teu lado: você saiu de lá
e a praga havia começado. Mas quando você retornar, ela vai ter acabado. Você pode adorar a Deus? Pode se assentar? Irmãos, o texto ao qual nós lemos, ele vai nos falar um episódio em que Moisés e Arão estavam enfrentando com relação ao povo que eles lideravam. Deus havia matado algumas pessoas que ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E quando nós estudamos a Bíblia e vemos que no Antigo Testamento, toda vez que não fosse cumprida algo conforme a lei mandava, a punição era muito forte, era muito branda, era algo muito pesado. A Bíblia vai destacar Coré, Datã e Abirão, quando eles oferecem incenso ou um fogo estranho. A Bíblia vai tratar como fogo estranho. E a Bíblia diz que do altar saiu fogo e incendiou aqueles homens. Quando isso acontece, algumas pessoas dentro do meio do povo ficaram revoltadas. Mas a Bíblia diz que foi Deus que matou aqueles homens. Diga, foi Deus que matou. Mas o texto qual nós lemos no versículo 42, o texto diz: quando porém o povo se juntou novamente contra Moisés e Arão, então foi Deus quem fez. E o povo ficou bravo com Moisés e com Arão. Já aconteceu na sua vida de você fazer algo na direção de Deus e alguém ficar bravo com você porque você está fazendo aquilo que Deus mandou? Já aconteceu com você de você estar recebendo uma direção de Deus, uma instrução de Deus, e você faz o que Deus mandou porque você está cumprindo o seu chamado, e alguém ficar contra você simplesmente porque você está seguindo aquilo que Deus mandou você fazer? Era isso que estava acontecendo com Moisés e com Arão. Quem matou o povo foi Deus. Quem trouxe juízo para o povo foi Deus. Aliás, aqueles homens desafiaram a Deus, achando que podia trazer qualquer coisa para oferecer para ele. E quando alguém pensa que pode trazer para oferecer qualquer coisa para Deus, não é o pastor nem a pastora que tira ele do meio da congregação, é o próprio Deus. Tem coisas que Deus faz que nem a gente entende. Isso foi o que aconteceu com o povo. O verso 42 do capítulo 16 diz que o povo estava contra Moisés e Arão por aquilo que Deus fez. Talvez você esteja enfrentando algo na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério, ou em alguma área da sua vida que você não está fora da direção de Deus. Você está na direção de Deus, você está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, mas você está enfrentando algumas pessoas ou algumas situações contrárias ao seu posicionamento. E enfrentar algumas oposições muitas vezes nos fortalece, mas em alguns pontos é ruim, porque é difícil trabalhar com tanta gente contra. É difícil fazer alguma coisa com tanta oposição. Mas, e além do mais, o inimigo usa isso para tentar nos desanimar, dizendo: será mesmo que você está na direção de Deus, porque você está fazendo tanto e tem tanta gente contra, e parece que você está sozinho, e parece que ninguém vê Deus na sua vida, porque só você acha que está na direção certa, mas só você sabe o que Deus falou com você com relação a esse projeto. E se Deus falou contigo e você acreditou em quem Ele é, porque a fé é acreditar em quem Deus é, não no que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer qualquer coisa, mas nós não se movemos por aquilo que Ele faz, nós se movemos por aquilo que Ele é. Nós sabemos que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é justo. Eu vou falar até você dar glória a Deus, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele não falha. Nós sabemos que
nós podemos falhar, mas Ele nunca falha. Nós sabemos que nós podemos errar, mas o nosso Deus nunca errou e nunca vai errar. Nós sabemos que nós prometemos e não cumprimos, mas a palavra do nosso Deus pode passar o céu, a terra, o mar, pode passar geração, pode passar tudo, a minha palavra não vai passar. E a palavra de Deus para mim e para a tua vida continua no propósito, não para por causa da oposição. Deus te dará força, graça. Paulo disse: quem intentará acusação contra os justos? Não é você que se justifica, quem justifica o justo é Deus. Deus trará justiça à sua vida, Deus trará justiça ao seu ministério, Deus trará justiça a você. Deus está dizendo: não desiste. O tempo da oposição vai acabar, o tempo do vento contrário vai acabar. O seu barco está balançando e o vento está contrário, mas eu quero trazer uma palavra para você. Ele vem andando sobre as águas para acalmar essa tempestade. Deus te dará força nessa tempestade. Porém o povo se juntou novamente contra, eles estavam contra, existia uma oposição. Mas o momento em que a oposição e o vento contrário e as pessoas contra eles era tão grande, o texto diz: eis que os dois se voltaram para a tenda da congregação, porque quanto mais oposição tiver na sua vida, mais você tem que estar voltado para a tenda. A ideia da oposição é te distanciar da tenda. A ideia da oposição é te distanciar da tenda de Deus. Mas quanto mais tiver oposição, quanto mais o vento tiver contrário, nós temos que estar mais próximos dele. João diz que ele é o nosso advogado. Quando você precisa de um advogado? Quando eu preciso de um advogado? É quando está tudo bem? Sim ou não? Não. É quando você tem problema. É quando você precisa se defender. É quando as coisas não vão bem. Deus está dizendo: se algo não vai bem, se está tendo muita oposição, é agora que você precisa de mim. Não é hora de não vir para o culto, não é hora de não vir para o ensaio, não é hora de desistir, não é hora de largar tudo. Eu sinto a graça dele aqui. Não é hora de parar, não é hora de dizer: eu vou parar porque está muito difícil. Não, talvez o inimigo esteja investindo pesado na minha e na sua vida, mas a resposta dele para nós, de nós para ele hoje pode levantar A, B ou C. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Levanta a tua mão, você não será atingido. Eles se voltaram para a tenda da congregação. Verso 42, enquanto estava todo mundo contra, eles se voltaram para a tenda da congregação. O texto diz: e repentinamente a nuvem cobriu a tenda, e a glória do Senhor surgiu. Eu tenho uma palavra para você essa noite, vinda lá do céu. Quando todo mundo tiver contra, a glória do Senhor vai aparecer. Vou falar de novo. Quando todo mundo tiver contra, alguém dizer: você está sozinho nessa, para porque não vai dar certo. Repentinamente. O que é repentinamente? É de repente. É quando ninguém espera. É quando você acha que é só mais um culto. É quando você acha que é só mais um domingo. É quando você acha que é só mais uma vinda à igreja. Repentinamente a glória do Senhor vai aparecer sobre a sua vida. Repentinamente, quando você menos esperar, Deus vai aparecer lá no seu trabalho. Quando você menos esperar, Deus vai descer lá na tua casa. Quando você menos esperar, Deus vai descer no teu ministério. Quando você menos esperar, alguém vai olhar e dizer: eu vejo algo diferente. O que é isso? É a nuvem que está cobrindo a sua vida. É a glória de Deus manifestada sobre você. Aleluia. A nuvem dele virá sobre nós.
Diga: quando estava todo mundo contra, a glória do Senhor apareceu. Verso 43. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. Verso 44. E o Senhor avisou a Moisés: ide, sai do meio dessa congregação, porque eles estão irados, não é com vocês, é comigo. E olha o que Deus diz. Deus diz assim: sai do meio dessa congregação, porque eu vou aniquilar todo mundo. Sai do meio dessa congregação, porque eu vou matar esse povo rebelde. Olha o que Deus está dizendo para Moisés e para Arão. E se Deus falasse isso com a gente? Se Deus falasse isso com uma geração atual de crentes do século 21? Imagina se Deus falasse assim: sai do meio aí que eu vou matar todo mundo que está contra você. Talvez a nossa atitude, a geração do hino Sabor de Mel, que você vai estar no palco e todo mundo vai estar te aplaudindo, talvez essa geração diria: é agora mesmo que eu vou sair correndo. Ó, eu vou sair, Deus, mata todo mundo aí mesmo, que esse povo merece morrer. Mas Moisés era diferente. Deus falou para ele: sai daí que eu vou matar todo mundo. O texto diz que ele se ajoelhou. Falou para Arão: se ajoelha, coloca o rosto em terra e vamos interceder por aqueles que estão contra a gente. Não, você não entendeu. Se ajoelha. O nosso mestre veio aqui nessa terra e nos ensinou: se você amar só os que te amam, você não vai fazer diferença nenhuma. Eu vos digo ao contrário: amai os vossos inimigos e ore por aquele que vos persegue. Quando você mostra a diferença, se Deus habita na tua vida ou não, é quando você faz algo diferente do que o mundo está acostumado a fazer. Qualquer um no teu lugar pediria a morte de quem te persegue. Qualquer um no seu lugar pediria para Deus fazer alguma coisa e exterminar com todo mundo e com essa situação. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: ore por aquele que te persegue. Ore por aquele que te persegue. Entrega ele na mão de Deus. Deus está falando aqui, eu não tenho dúvida que o espírito da profecia está nessa casa. Talvez tenha alguém dentro da tua casa te perseguindo e você está dizendo assim: como eu queria que essa pessoa enxergasse o que eu enxergo. Como eu queria entrar no culto de mão dada com ele ou com ela, e ele entendeu o que Deus tem na vida dele. Deus está dizendo: ao invés de você sair para Deus aniquilar, não, se ajoelha e se prostra, coloca o rosto em terra. Deus diz assim, lá no livro de Lamentações: põe tua boca no pó, porque talvez haja esperança. Deus está dizendo: continua intercedendo, continua orando, porque o tempo da angústia está acabando. Quando você menos esperar, repentinamente, aquele de dentro da tua casa que te persegue, que fica bravo quando você vai para o culto, que fica bravo quando você se envolve com as coisas da igreja, quando você menos esperar, ele entrará aqui nessas portas com você, e você vai dizer: valeu a pena orar, valeu a pena não desistir. Eu sinto ele aqui, valeu a pena. Deus fará algo diferente nas nossas casas. Aleluia. Ele se ajoelha e ora. Versículo 45, verso 46. Em seguida Moisés disse para Arão: toma o teu incensário. Arão era sacerdote, diga: Arão era sacerdote. O dever do sacerdote era andar com o seu incensário.
Pedro vai dizer assim: vocês ou vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Nesse tempo, o povo dependia de um sacerdote para ter contato com Deus. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. E agora todos nós somos sacerdotes. Você não depende de ninguém para ter acesso a Ele. Você só tem que tomar o teu incensário e prestar o culto a Ele. Moisés diz para Arão: toma o teu incensário e põe fogo nele. Moisés diz para Arão: a ira de Deus está contra o povo. Nós precisamos interceder. E agora é a hora do teu incensário estar aceso. Agora é a hora da chama estar acesa no seu incensário. Não é hora do seu incensário estar apagado. Moisés diz para Arão: ponha fogo no teu incensário. Mas está todo mundo contra, mas é agora que o seu incensário tem que estar aceso. Mas está todo mundo contrário, Deus está fazendo alguma coisa diferente. Mas é agora que você tem que colocar fogo no teu incensário. Deus está dizendo para mim e para você: você veio para o culto hoje talvez com uma situação que está fugindo do teu controle. E a meta do inimigo é apagar o fogo que há de dentro de você, dentro do teu coração. Mas a palavra de Deus para você essa noite é: ponha fogo no teu incensário. Não é a hora de apagar a chama continuará acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E uma notícia boa: e jamais se apagará. Nós temos um fogo que arde aqui dentro. Aquele hino que diz: eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Nós não temos descanso. Nós não temos descanso. E a nossa vida, Ele governa. Ele governa. Vou falar de novo. Deus está dizendo: você chegou aqui apagado essa noite, com a chama desse tamanhinho, mas Deus irá incendiar a tua vida hoje. Você vai levar fogo daqui do altar para a tua casa, e Deus fará algo diferente lá. Aleluia, aleluia. Abacandarabasa. Ele diz: põe fogo no teu incensário e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados deste povo. Porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: Arão, ponha fogo no teu incensário, toma ele, e não fica aqui dentro da tenda da congregação. Toma o teu incensário e vai até onde o problema está agindo. Ele diz: toma o teu incensário e vai para cima do problema. Olha o que Deus está falando para mim e para você. O fogo que você recebe aqui não é para ficar aqui. O fogo que você toma e coloca no seu incensário dentro do teu coração não é para ficar nessas quatro paredes no domingo à noite. Ele está dizendo: toma o teu incensário e vai até o problema. Essa noite você vai sair daqui como um gigante. Vai bater o pé na tua casa e vai dizer: eu busquei fogo lá no altar de Deus, e o diabo não tem mais poder de nada aqui dentro dessa casa. Você vai chegar amanhã no teu trabalho como um gigante e vai dizer assim: chega dessa perseguição, chega desse problema, chega do inimigo achar que eu vou desistir. Você vai tomar fogo do altar aqui e vai dizer: eu estou incendiado e eu vou incendiar esse local. Deus está falando com você. Chega de viver apagado, chega de viver com um fogo desse tamanho perante o problema. Nós vamos fazer igual a Davi. Quando ele ouviu que o gigante estava atormentando o povo, o texto diz que ele deixou as ovelhas com o cuidador, e o texto diz que ele se apressou à batalha, se apressou para ir para a guerra. Deus não irá levantar uma igreja covarde, que
corre do problema. Davi não correu do gigante, ele correu para o gigante. Deus está dizendo para você e para mim: não corra do problema, corra para cima do problema. Ele disse assim para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas são arma de defesa. Porta é arma de defesa. O que Jesus está dizendo? O inferno está com a porta fechada, e a igreja que vai para cima dele. Nós não vamos esperar o gigante vir para cima de nós, não. Nós tomaremos fogo aqui e vamos dizer para ele: é nós que vamos para cima de você, e Deus é por nós, ninguém será contra nós. Aleluia! Espírito da glória. Diga para o irmão que está do teu lado: vá para cima do problema. Deus nos dará vitória essa noite. Aleluia. Ele diz: e vai depressa e oferece lá no meio do problema. Não fica parado aqui. Versículo 47. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pediu e correu para o meio da assembleia. A epidemia já havia começado. Não é porque começou o problema que você não vai oferecer um culto lá. Então Arão está oferecendo culto no local do problema. É fácil oferecer culto no local em que está tudo bem. É fácil oferecer culto aqui dentro no domingo à noite, em que não tem nenhum problema. E oferecer culto no meio do problema. E ter a comunhão com Deus no meio do ambiente em que está conturbado. E ter o incensário aceso com o fogo do altar em um ambiente em que a morte está reinando, porque é isso que estava acontecendo. É quando você chega em alguma situação que você não vê a paz reinando, mas a morte, a perseguição, a luta. E você continuar dizendo: esse fogo não vai se apagar daqui do meu peito. É quando você recebe uma notícia que não queria receber. Porque ela chega, irmão. É quando você projeta algo e você não chega no seu objetivo, e mesmo assim a chama tem que continuar acesa no teu incensário, porque você é sacerdócio real. Eu sinto ele aqui. Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz assim: uma das recomendações que ele dá para a igreja, uma delas é: não apagueis o espírito. Como o diabo tem tentado com que essa chama se apague sobre nós. Como o diabo tem tentado, e não é aqui dentro da igreja, é fora daqui, com que a chama do seu peito se apague. Mas essa noite ele escolheu esse culto para nos renovar. Quando você está fazendo churrasco e está demorando muito e a brasa está acesa, mas está bem baixinho. O que alguém diz? Assopra, abana, coloca o ventilador, o secador. Uma vez eu coloquei o secador da minha esposa, ficou cheirando fumaça, ela brigou comigo. Mas o que isso tem a ver com a mensagem com o fogo? Deus está dizendo: talvez você chegou aqui parecendo um monte de brasa, com o fogo bem baixinho. E o inimigo olhando, dizendo: está funcionando, vai apagar. Está funcionando, vai apagar. Mas nós chegamos aqui e a pastora falou profeticamente aqui de um vento que estavam falando que ia vir. Esse vento não veio, mas vai vir outro vento. Aí o vento vai vir, e quando o vento bater em você, que é brasa, ela vai acender de novo. Vou falar de novo, porque isso é profético. O vento de Deus não é para te matar. Levanta a mão aí. O vento de Deus não é para te destruir. Eu vou profetizar isso. O vento de Deus não é para matar
altar não é para afundar o teu barco. O vento de Deus é para te acender, acender, acender. Seja aceso por Ele essa noite. Que o vento de Deus bata sobre você, que é brasa viva do altar, e você sairá incendiado essa noite. Quando você se incendiar, o irmão que está do lado vai se incendiar também, porque a unção pega, a unção transborda, o óleo desce sobre a nossa cabeça hoje, e nós sairemos daqui incendiados. Arão oferece culto no lugar do problema. Atos capítulo 16, o texto diz que Paulo e Silas estavam indo ao local da oração. Diga, indo ao local da oração. Diga assim, o propósito era orar. E eles estavam indo orar. Mas no meio do caminho, Deus usa eles para libertar uma moça. Aí o texto diz que os homens da guarda lançaram eles na prisão. Diga, prisão. Aí eles começam a estar preso, amarrado. O local não era mais o templo. O local era o local do problema, era a prisão. Qual era o propósito? Era orar. Diga, o propósito era orar. Atos 16, 25, a Bíblia diz que perto da meia-noite, um olhou para o outro e falou: o que a gente estava indo fazer no templo? Orar. Mas mudou o local, mas mudou a rota, mas não mudou o propósito. Vou falar de novo. Mudou a rota. O local não é mais de paz, o local é de cadeia. O local não é mais de paz, de tranquilidade, não é mais o templo, é a cadeia, é mão amarrada, é pé amarrado, é a costa doendo por causa da ferida. Mas ele olhou para Silas e disse: mudou a rota, mas não vamos mudar o propósito. Atos 16, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, porque eles estavam dizendo: pode mudar o local, pode ser no templo, pode ser na praça, pode ser na rua, pode ser na cadeia, nós vamos orar e cantar. E o que Deus fez? Um terremoto veio sobre as cadeias. Deus está falando comigo e com você. Não muda o propósito. Mudou o lugar, mas não muda o propósito, porque Deus vai mandar um terremoto aonde você estiver. Aleluia. Verso de número 48. Arão colocou-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Arão colocou-se em pé entre os mortos e os Se Arão estava em pé entre morto e entre vivo, é sinal que o morto já estava caído mesmo. Mas é sinal que tinha vivo que estava caído também. Arão pôs-se em pé entre mortos e vivo. Tinha gente que estava morto, e tinha gente que estava vivo, mas parecia que estava morto. Tinha gente que estava morto, e tinha gente que estava vivo, mas parecia que estava morto. Porque vivo Deus chamou para ficar em pé, não chamou para ficar deitado. Tem gente que está igual àquela igreja do Apocalipse. Tu tem nome de quem está vivo, mas eu sei que tu está morto. Mas essa noite o que nós temos que fazer? Posicionamento. Diga para o teu irmão: posicionamento.
Olha o que Arão fez. Ele olhou e falou assim: tá todo mundo aqui, tem um que está vivo, tem um que está morto, tem um que está caído, mas está vivo, tem um que está caído, mas está morto. Mas Arão diz: eu vou ter que me posicionar diante desse problema. O meu incensário já está com fogo, eu já estou oferecendo culto aqui, então eu vou me posicionar. Deus está dizendo essa noite, a palavra é profética sim, você vai sair daqui como um gigante e vai se posicionar. Vai se posicionar. Vai se posicionar, igual nós falamos aqui há pouco tempo atrás, é chegar no local do problema e dizer, espiritualmente falando: eu vou me colocar de pé aqui eu não fico mais prostrado. O inimigo até hoje me fez andar prostrado, mas essa noite eu vou me posicionar. É firme, é coluna reta, é cabeça erguida. Deus está dizendo para mim e para você: chega de andar cabisbaixo olhando para baixo, você vai andar olhando para cima. Um dia uma mulher entrou em um culto em que Jesus estava pregando, e o evangelista diz que ela andava curvada, 35 anos olhando para baixo, 35 anos olhando para o pé, 35 anos olhando para baixo, curvada, andava assim. Quando ela chegou no culto que Jesus estava, o texto diz que Jesus olhou para ela e logo a curou. O que o diabo fez em 35 anos, Jesus resolveu em 35 segundos. Eu vou falar de novo para você entender. O posicionamento que o diabo levou aquela mulher há 35 anos olhar para baixo, só precisou de um culto para Jesus consertar o posicionamento dela. Deus está dizendo: até hoje o diabo te fez andar com posicionamento olhando para baixo, mas se você acreditar, em um segundo eu mudo a sua história. Em um segundo eu mudo a sua história. Deus está dizendo: essa noite você vai sair daqui em pé, não sairás caído. Assim como ele falou para Ezequiel, ele fala para nós hoje. Ezequiel capítulo 2 versículo 1: põe-te em pé e eu vou falar com você. Se posiciona essa noite, porque Deus está falando com você. Aleluia. Arão colocou-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Verso 49, foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Verso 50. Pastora, podemos orar? Se colocar em pé? Se coloque de pé. Pastora, podemos adorar a Deus com um hino? Bem? Se o grupo de louvor puder nos ajudar. Diga para o irmão que está do teu lado: você sairá daqui como um gigante. Diga: o diabo não vai mais te fazer olhar para baixo. Tu sairá daqui em pé, em pé, em pé. Receba essa palavra. Verso 50 diz assim: quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda, onde Moisés o aguardava. A palavra para nós essa noite, a palavra profética para você e para mim, é exatamente essa. Talvez você veio para o culto hoje e deixou um problemão para resolver lá. Ou talvez você está aqui no culto e tem um problemão lá dentro do seu interior, que você está dizendo: como que eu faço para resolver isso? Ou talvez você veio aqui, está aqui, e a sua mente está dizendo: como que eu vou fazer para sair dessa situação? Porque o diabo, quando não tira você do culto fisicamente, ele tira o culto de você. Porque o propósito do diabo é te tirar do culto. Quando ele não tira você do culto, o propósito dele é tirar o culto de você. Quando ele não faz com que você não venha para esse ambiente, ele quer tirar sua mente desse ambiente aqui.
Mas essa noite Deus está dizendo: você veio até aqui e deixou um problema lá, ou dentro do seu interior, ou na sua mente, que você diz: como que eu vou fazer para resolver? A resposta é: toma o teu incensário, ponha fogo nele do altar. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais, nós veríamos umas brasas de fogo nesse altar. E Ele está dizendo: ponha fogo nele. Não perca a oportunidade, não é só mais um culto. Repentinamente a glória de Deus aparece. Ponha fogo no teu altar. Deixa o vento de Deus bater no seu coração. Ele vai aquecer e a chama vai reacender essa noite. E vai até o problema, sabe por quê? Quando você voltar lá na tenda da congregação, o problema já estará resolvido. Sabe o que é isso, pastora? É você adorando a Deus aqui e Deus agindo lá. Vou falar de novo. É você adorando a Deus aqui e Ele agindo onde você pediu para Ele agir. É você adorando a Deus aqui e Ele salvando o teu filho, salvando a tua esposa, salvando a tua família. É você adorando a Ele aqui e Ele abrindo a porta que você precisa. Ele conhece a tua necessidade. Deus está falando: ponha fogo no teu incensário essa noite. Se renda à minha presença, porque eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido de você. Feche os seus olhos, vamos orar. Enquanto o grupo de louvor adora, ore junto comigo. Espírito da glória, a sua palavra foi pregada.